venha viver para a Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite e bem-vindos. Hoje completamos 20 edições da Tribuna Soberana. Dr. Paulo Matos, boa noite. Que nota inicial nos traz? Muito boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Eu lembrei-me de fazer aqui uma pequena referência ao ambiente judicial, o judiciário que vivemos no país. Todos os dias nos entra pela televisão das nossas casas os casos judiciais mediáticos do momento, como, por exemplo, o processo Lex, que envolve atos de corrupção alegadamente praticados por magistrados, e eu acho que este é um momento difícil para a justiça portuguesa, porque nós podemos ter uma justiça morosa, uma justiça lenta, uma justiça que nem sempre vá ao encontro dos interesses de alguns sujeitos processuais. O que não podemos ter de maneira nenhuma é uma justiça corrupta. Agora, também a forma como os casos são apresentados todos os dias, com debates, às vezes com alguma manipulação de informação, em que não se diz concretamente qual é o objeto dos processos, em que se fala em arguídos e só se fala num nome ou dois de pessoas, colocando não só o princípio da presunção de inocência, como também a honra das pessoas em causa. Eu acho isso uma situação que é dramática também para a defesa dos direitos fundamentais das pessoas. E, portanto, nós temos juízes que alegadamente terão, enfim, recebido ofertas para manipular decisões judiciais. Isso fere de morte, se aprovar-se, fere de morte a credibilidade da justiça. Penso também que não se pode tomar casos particulares pelo todo, ou melhor, achar que toda a justiça é corrupta ou todos os juízes sofrem deste mal, quando, na verdade, nós hoje vinha um trabalho, um artigo do juiz Manuel Soares, que é presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em que explica que noutros países estas situações também acontecem. Portugal, em termos de corrupção de magistrados, está mal em termos europeus, mas está bem colocado em termos mundiais. Portanto, no mundo há coisas piores do que aquilo que está a acontecer em Portugal. Em termos europeus é que já estamos num patamar muito elevado e o nosso habitat natural é a Europa, e eu fico preocupado quando estas questões começam a vir ao de cima. Sendo certo que são casos particulares, não podemos generalizar, e eu tenho a certeza que a maior parte dos juízes portugueses são juízes sérios, competentes, imparciais, porque têm esse dever de ofício. E uma palavra para os bons juízes: nós devemos estar... Quando um Estado de Direito perder a confiança na justiça, nós não temos salvação possível. Portanto, eu acho que isto é um momento importante para a reflexão no país em geral, e a justiça o poder judicial é um poder constitucional, deve ser pensado, deve ser debatido e, enfim, os que prevaricaram e tiverem que ser condenados, que o sejam, mas com um processo justo e que não sejam previamente julgados na praça pública, que é sempre marcante para a vida das pessoas, e o processo segue os seus termos, deve seguir os seus termos, com a intervenção de toda a defesa e de todos os sujeitos processuais, e não andarmos constantemente a fazer alertas CMs por causa do mesmo processo, com repetições constantes do nome das pessoas, quando elas ainda não foram julgadas. E uma dessas pessoas, não resisto na provocação,
É o seu candidato à presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira. Não, é que essa questão tem a ver com aquilo que eu quis dizer. Se nós pegarmos hoje num jornal e lermos as parangonas ou as primeiras páginas, processo Lex, 17 arguídos, entre os quais Luís Filipe Vieira, não aparece o nome dos outros. O que é uma coisa que nos faz acreditar que a informação continua a ser manipulada neste sentido. Quer dizer, para vender jornais e para ganhar audiências, o que importa é falar no presidente do Benfica. E nos outros fala-se de vez em quando. O mais grave deste processo é juízes deixarem-se corromper. Isso é que é para mim gravíssimo. Não foi com esse objetivo de vender jornais que o trouxemos esta semana na manchete da edição impressa da Soberania? Não, fiquei surpreendido não com a entrevista, porque é sempre um gosto dar entrevistas ao meu jornal de sempre, em termos locais, mas fiquei surpreendido com a primeira página. Provavelmente não mereço tanta atenção, mas, de qualquer modo, falaremos disso. Boa noite, Dr. Gil Nadais. Nota inicial. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo Matos. Boa noite, senhores espectadores que nos veem. Pois eu ia hoje falar das obras que estão a iniciar na Baixa da proteção de cheias. São obras importantes, mas que ficam muito aquém daquilo que estava previsto. Fala-se num 1.400.000 euros, só que o que estava previsto era superior a 10 milhões de euros. Porque não era só proteção de cheias, mas é também resolver um daqueles problemas que esperamos que nunca aconteça, mas que, se acontecer, pode trazer consequências graves para a Baixa, porque a rua, conhecida por a Rua de Baixo, de Vasco da Gama, está numa cota 1,30 m inferior à entrada das escadas para o rio. Se houver uma batega de água muito forte na cidade e o rio, mesmo que o rio tenha capacidade, mas ainda pior se o rio estiver cheio, esta rua será um imenso lago e impossibilitando as pessoas de dar resposta, portanto, atempadamente e poderem acautelar os seus bens e, inclusivamente, as suas vidas, que poderá mesmo ser o caso. E, portanto, isso era um projeto, aquilo que estava delineado, e é mais uma coisa que foi alterada, portanto, era um projeto que intervia, no caso de uma tromba d'água na cidade, na parte alta da cidade, porque previa tubos de grande dimensão que conduziriam a água para dentro do rio, bem como uma grande câmara de retenção de águas no sítio onde está o parque de estacionamento, no Largo 1º de Maio, que serviria de amortecimento e depois essa água seria bombada também para dentro do rio. Portanto, prever o futuro para que não houvesse consequências com as chuvadas. Depois... Esses 10 milhões eram apoiados? Foi uma candidatura que foi feita. A fundos comunitários? A fundos comunitários e, portanto, havia... E não teve sequência? Aquilo que havia era ter conhecimento dos dossiês e fundamentação dos dossiês para convencer as pessoas da pertinência de um investimento deste tipo. Porque mas foi um projeto que tu deixaste por completar, não é? Exatamente. O projeto começou, e que agora está a ser revertido. Dos 10 milhões vai-se fazer 1.400.000. Vão-se pôr umas válvulas, vão-se subir uns muros, com certeza, porque mais uma coisa vez... que eu, Gil, sem querer interromper, mas estando a interromper, há uma coisa que eu ouço falar na resolução do problema das cheias há mais de 30 anos também. Sim. E há uma coisa que a gente nunca conseguirá resolver, é impedir que chova. Exatamente. E que chova muito às vezes. Vamos ver, mas há países... são paliativos, do meu ponto de vista. Ora, nem mais. Mas nós temos de encontrar as soluções adequadas aos problemas. Já se viu que não haver cheias só se deixasse de chover. Claro. Aquilo que nós encontramos agora é chuvas mais concentradas, em grande quantidade, em tempo mais limitado, que nos causam problemas mais graves em tempos mais curtos. Portanto, e este das chuvas dentro da cidade é de um. Mas as cheias continuam a ser um problema. E o maior problema não vem da cidade, penso eu, vem da serra. Mas nós temos de prever... Mas nós temos de prever aquilo que pode acontecer na cidade. Por exemplo, em Albufeira, as pessoas ficaram, de repente... Aquilo que foi previsto foi
aliás, e foi na sequência do que aconteceu em Albufeira, disse, deixa ir ver o que é que está a acontecer na Baixa da Águeda para ver se não temos uma situação, potencialmente não podemos ter uma situação destas. E podemos ter. E, portanto, foram procuradas soluções. E foi isto que foi candidatado para além da proteção das cheias. E as cheias, aquilo que tem de ser feito, e aquilo que estava preconizado, é haver um determinado nível a partir do qual se consegue fazer uma bacia em que a água não entra para dentro da cidade. Obviamente que a partir de determinada altura torna-se... É incontrolável. Mas podemos ter a cidade seca muito mais vezes com uma altura da água bastante superior. Isto... E aquilo que eu estava a dizer, não sabemos quais são as intervenções, porque esta Câmara não mostra, portanto, os projetos que é o grande problema. não mostra os projetos que estão em execução, mas isto previa, por exemplo, a subida dos muros, quem vai para Paredes, toda aquela zona, para que mais cerca de 30 centímetros, não tenho os valores. Nas margens. Exatos, nas margens, portanto, para conter mais água, portanto, dentro do rio, sistemas de comportas, etc., para que a alteração aquele tanque grande que eu falei aqui há pouco, mas também a alteração de toda a bombagem que está neste momento ali na zona baixa já, portanto, um projeto que iria diminuir o risco de cheias, ou pelo menos até uma determinada cota, dentro da cidade. Porque já aprendemos, geralmente quem são os maiores especialistas disto são os holandeses, que nós temos é de prevenir os acontecimentos e ver como é que fazemos soluções... Trabalhar na prevenção. Exatamente. Não é? E, portanto, é um conjunto de ações que estavam previstas e uma candidatura de 10 milhões, que agora vamos fazer 1.400.000, mas isto geralmente é porque não houve capacidade para defender um projeto destes que é fundamental para resolver estes problemas. Capacidade técnica, de competência, o que é que falha? Eu pareço jornalista a fazer perguntas, eu não assisti, estranho. Eu não assisti, mas vamos lá ver, quando se diz, por exemplo, que não se conhece um projeto que foi aprovado em reunião de Câmara no mandato anterior. Provavelmente eras tu que centralizavas demasiado. Desculpa, mas um projeto aprovado... Em câmaras estão lá todos. Estão lá todos, não está a informação escondida. E quando agora dizemos que não se conhecia o projeto porque estava do anterior Presidente, isso demonstra que não houve na altura vontade de conhecer e também não há neste momento vontade de conhecer. Porque quer-se imputar as responsabilidades, parece que foi secreto, mas não foi secreto. As coisas comigo não eram secretas, eram aprovadas em reunião de Câmara e, portanto, eu não era muito dado, e não era muito dado a favores secretos. A esconder coisas. Exatamente. Estão dadas as notas iniciais desta 20ª edição. Antes de entrarmos nos temas da semana, Dr. Gil Ladais, deixe-me perguntar-lhe, leu a entrevista que o Dr. Paulo Matos nos concedeu esta semana? Acredito que tenha lido. O que é que retirou das suas palavras? O que é que retirou das palavras? Eu fui obrigado a ler no telemóvel, não é? Que não dá assim muito jeitinho para ler. Eu gosto de ler estas coisas pausadamente e em papel. Ainda há coisas que eu, embora seja do digital, ainda gosto de fazer no papel, mas vi as principais ideias. E depois há aqui algumas coisas que o Paulo Matos diz que eu não posso concordar, não é? Primeiro, eu não sou pai, os meus filhos... não são tão grandes. Pai político. Não são tão grandes. Não são tão grandes. Não são tão grandes. Okay? Portanto, eles não são meus filhos, nem eu fui pai deles, nem há aqui qualquer rejeição, ingratidão, pelo menos da minha parte. Aquilo que se passa é que, e já falei isto noutras alturas, acho que não aqui, que as pessoas têm dito que não os preparei para dar continuidade. E eu disse, mas isto não há preparações. Eu não fui contratado, entre aspas, não é, para preparar alguém, para formar políticos. Eu fui contratado, tenho tipo um contrato com o povo
para ser Presidente de Câmara. E tentei, dentro dessa forma, exercer o melhor que era capaz. E, portanto, exerci as funções de Presidente de Câmara, não de mentor, de rei para fazer uma dinastia, aperfilhador, etc., tudo por aí fora. Não é? Portanto, quem esteve, pôde assistir, uns mais, outros menos, mas não, como disse há pouco, não havia coisas escondidas e as coisas tratavam-se abertamente. Obviamente, a capacidade de reflexão que se tem sobre as coisas é de cada um e depende da forma como cada um está nos assuntos. Mas voltando aqui à entrevista do Dr. Paulo Matos. O Dr. Paulo Matos estudou bem para a entrevista, não é? Porque fez um balanço de efetivamente tudo aquilo que falta no Conselho e reflete isso, e também tem uma visão crítica sobre a atuação do atual Executivo. Sobre aquilo que falta no Conselho, isto, quando li, pareceu-me o documento da estratégia do governo do António Costa e Silva, não é? Que também aborda tudo, não é? Mas deixa para os outros a periodização, porque aí é que as coisas se complicam, mas o levantamento está bem feito e corresponde à realidade. Agora, e por último, eu já começo a ficar cansado também de tantas referências pessoais e concordo inteiramente que devem aparecer outras pessoas e outros nomes, mas pessoas que trabalhem e que pensem os assuntos e que estudem os assuntos, porque isto, ser Presidente de Câmara não é só chegar lá, estar na Câmara e pôr uma assinatura por baixo de um papel. É preciso ter uma linha condutora, ter ideias e, num momento como agora se avizinha de eleições, é isso que eu acho que deve existir, é as pessoas, os partidos, colocarem os seus candidatos e dizerem, efetivamente, o que é que procuram para o desenvolvimento da nossa terra. E daqui a uma semana ficamos a um ano das próximas eleições municipais. Posso ainda dizer só duas coisinhas? Muito rapidamente. Sobre a questão do preparar o futuro, o pai é no sentido do pai político. Eu penso que o Gil formou uma equipa e trabalhava em equipa e tinha um projeto. E eu penso que com esta separação ocorrida no Partido Socialista, as pessoas que continuaram ou deram alegada continuidade ao trabalho do Gil não estão a honrar esse compromisso. Isto é a minha análise. E, portanto, não têm projeto. E é isso que falta. Para além do mais, falta alguma liderança no sentido de coesão na equipa. Eu tentei transmitir isso na entrevista, foi isso que quis dizer. Respeitando todas as pessoas, respeitando o trabalho e a dificuldade que reconheço que ser autarca e Presidente de Câmara hoje se tem, Presidente e Vereador, e, portanto, conheço as dificuldades todas. Também acho que a minha ideia relativamente ao Gil foi tentar também tirar o estigma que o nosso programa tem, que foi feito para promover o Gil. E, portanto, isso é uma coisa que não corresponde à verdade. Só quem não conhece o Gil ou quem não me conhece a mim e quem não conhece também as pessoas que trabalham na soberania. E portanto, isto é um programa livre, não existe para promover ninguém, existe para debater as questões e, sobretudo, deixar esta mensagem. Quem se candidatar a umas eleições autárquicas tem que ter projeto, tem que dizer ao que vem. E é isso que os partidos e os candidatos que se queiram apresentar têm que oferecer à Águeda. E, portanto, foi nesse sentido a minha entrevista. Não há nada de mais relevante do que isso, para além de algumas ideias mais de detalhe que eu tentei transmitir sobre a estratégia para o desenvolvimento da Águeda. Muito bem. Está a decorrer esta semana em Lisboa o Portugal Smart Cities Summit, evento sobre cidades inteligentes, aparentemente marcado pela ausência de Águeda, que se posicionou em tempos na linha da frente dos municípios que pretendem ir ao encontro de um desenvolvimento mais planeado, mais estruturado e mais sustentável. Dr. Paulo Matos, esta ausência de Águeda cimenta a ideia de que estamos a ficar para trás?
Bem, eu ouvi pela primeira vez, ouvi e vi pela primeira vez falar em Smart City ou Cities quando visitei com o Gil a cidade de Tampere, não sei se te recordas, na Holanda, na Finlândia, na Finlândia, e onde tivemos a oportunidade de, no terreno, ver como é que funcionavam ou se estavam a dar os primeiros passos para uma Smart City. Acho que isso foi um projeto aqui do Gil também. Também em Águeda foi a primeira vez que comecei a ouvir falar nesta ideia. As pessoas nem sabem bem, estas expressões em inglês às vezes podem induzir em erro o que é uma Smart City. O Gil explicará isso melhor, mas uma cidade que envolva toda a população e todos os, como nós costumamos dizer, mais um palavrão, os stakeholders da cidade, as associações, as forças vivas, todas as forças dinâmicas de uma sociedade que participam no desenvolvimento local, ligado às novas tecnologias. Portanto, tudo o que for mais eficiente do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista das práticas administrativas, da governação local, tudo isso deve ter as estradas, o acesso a determinadas informações que sem as novas tecnologias os cidadãos não teriam. Portanto, isto é todo um projeto que não deve ser, não é para acabar amanhã, quer dizer, é um processo em desenvolvimento. E se a Câmara de Águeda, ao não comparecer, ao, digamos, primar pela falta de comparência em eventos que são importantes, pode ter duas leituras. Ou está a falhar na propaganda, porque às vezes também há uma certa propaganda quando a projeção das ideias não tem correspondência com aquilo que se faz na realidade, ou já desistiu também desta ideia de construir uma verdadeira Smart City, sendo certo que as grandes cidades tecnológicas ou ligadas às novas tecnologias no mundo são cidades muito grandes e, portanto, nós às vezes também queremos importar conceitos para cidades pequenas que só têm praticabilidade mais imediata nos grandes burgos, como é Amsterdão, como é Tóquio, como é Nova Iorque, como é Viena, da Áustria. Estamos a falar de cidades referência na Europa e, portanto, nós não podemos pensar pequeno. Portanto, às vezes nós estamos aqui, nós somos pequeninos e não podemos pensar grande. Nós temos que pensar de forma realista. E construir uma Smart City é um processo que penso que foi iniciado aqui com o Gil, não tenho a certeza, Pode ser. E que deve ser continuado, porque se todas estas obras e ações de referência são descontinuadas, então é que estamos mal. Então é que temos que mesmo arranjar soluções alternativas para que a Águeda volte a entrar no caminho da projeção não só nacional, mas internacional. E isto implica parcerias também, não só com empresas tecnológicas. Nós temos um parque empresarial que também deve fazer parte do conceito de Smart City. E talvez seja paradigmático o facto deste Executivo ter querido lá instalar uma central de betão e betuminoso que de Smart não tem nada e de City ligada às novas tecnologias também não. E, portanto, nós estamos aqui num momento em que é preciso decidir se queremos que Águeda continue a mudar as mentalidades e a construir uma cidade moderna, ou se queremos continuar a funcionar em termos de paroquiais, não em sentido pejorativo, mas em sentido de aldeia, uma grande aldeia que nós somos, e eu acho que não iremos muito longe. Portanto, deveríamos estar presentes. Se não estamos, haverá alguma razão que o Executivo explicará. Não cometerei nenhum erro se disser que os 25 projetos que têm edificado Águeda como Smart City vêm do tempo do Dr. Gil Nadais. Fica surpreendido que Águeda se tenha aliado deste evento? Vamos ver. Smart City, geralmente quando se pensa em Smart City estamos a pensar em tecnologia. Mas não é só. Aquilo que nós temos de pensar é ter a pessoa no centro e utilizar a tecnologia para facilitar a vida à pessoa.
e utilizá-la o melhor possível. E foi isso que nós conseguimos. E isto é um processo que deve ser contínuo. Agora, aquilo que se passou no passado foi que a Águeda liderava, portanto, muitos dos projetos e a criatividade que aparecia nos projetos e as novas formas de abordar os problemas catapultavam-no para um lugar de referência nacional. Nós disputávamos o pódio, não é? Ali o segundo lugar, era, pelo menos na última avaliação, que estávamos em termos de Smart Cities nacionais. Isto é preciso olhar para os problemas e não tentar resolvê-los da maneira velha, mas procurar novas soluções e novos projetos. Aquilo que, Jorge, que acabaste de dizer, portanto, é que não há novos projetos, continua tudo. Eu lembro-me quando visitámos lá aquela cidade na Finlândia, a parte cultural estava muito presente neste conceito. Isto pode ter muitas variáveis, claro. Não é? E nem todas as cidades podem ser Smart City, podem ter o galardão ou ser designados Smart City, uns na parte cultural, outros na parte administrativa, alguns mais em conjunto, outros na mobilidade, etc. Não há aqui... tem de ter isto. Não há ideias feitas. É uma vontade de evoluir e dar melhores condições à população. E aquilo que, efetivamente, e não tenho satisfação nenhuma em dizer isto, mas aquilo que se assiste, pelo menos aquilo que eu tenho visto, é que não existem projetos novos de referência. Um banco eletrificado, uma coisinha aqui ou ali, mas que não são projetos de fundo. Alguns que foram deixados, por exemplo, como que receberam fundos, por exemplo, o fundo para a descarbonização, portanto, que há aí uma série de projetos que deixamos isso alavancado há 3 anos agora, não é? Praticamente há 3 anos, e ainda não foram concretizados. Portanto, há um derrapar e não aparecem novas ideias. Aquilo que eu acho que aconteceu é que, não havendo novas ideias, portanto, ideias recicladas e que se participar e que foram nos anos anteriores, não faz sentido. A Agenda 21 local não estava ligada a isto. Exatamente. Isso também. Era um projeto. E também parou. Projetos. Pelo menos não há notícias de haver de evolução. De grandes desenvolvimentos. O orçamento participativo, por exemplo, também parou. Mas aí as obras que têm sido inauguradas já vinham de trás. Sim. Portanto, há aqui esta participação, vamos ver, em termos da cidade e do concelho, aquilo que se perde é uma notoriedade nacional. As pessoas vão ter, mais tarde ou mais cedo, vão chegar a esse nível de desenvolvimento. Não chegam, é mais cedo. É uma questão de tempo. Não é uma questão de tempo. Nós, em vez de estarmos na primeira vaga, estamos nas outras. Pronto. Deixamos de ser daqueles que fazem a mudança para ser seguidores. Não é? É isso. E o Gabinete de Comunicação da própria Câmara Municipal deixou de enviar notícias de visitas de outras câmaras à Águeda, e isso é um reflexo disso mesmo. Pois, porque mesmo na área administrativa, e eu posso dizer que fiz até um ligeiro interregno de alguns meses largos, perto de um ano, de acompanhar tão sistematicamente as tecnologias ligadas ao processo administrativo. E quando retomei, eu vi os saltos que foram dados e, na realidade, aquilo que existe hoje para facilitar a vida à população e para construir novas realidades dentro do tecido autárquico são brutais comparativamente àquilo que existia há meia dúzia de anos. Esta semana foram denunciados no Facebook uma série de intervenções que estão a ser operadas no Parque de Alta Vila, classificadas de aberrantes, e que, aos olhos dos mais sensíveis, retiram alguma sobriedade a um espaço classificado de interesse municipal em 1996 pela Direção-Geral do Património Cultural. Pode a intervenção que está a ser feita violar as condições em que parte do imóvel foi doado ao município, Dr. Paulo Matos? Pois, eu não sei as condições em que o... Mas eu posso parte responder já, depois deixo a parte da doação. A parte da doação eu respondo já. Aí não, porque
Aquilo que diz a doação é que ele tem de ser utilizado para fins públicos. Portanto, não pode ser utilizado para fins económicos, não é? Ou de alguma forma onerado, vendido, coisa assim do género. Portanto, não chega ao pormenor da forma como é mantido. Metade do espaço foi doado e metade foi adquirido pela Câmara Municipal. Mas a parte que foi doada... Foi para fins públicos. Foi para fins públicos e abrange toda a propriedade porque não foi feita uma delimitação a respeito de qual era a parte. E penso, nós não sabemos ainda avaliar porque tem sido, o parque é público e, portanto, será utilizado para fins públicos, certamente. E, portanto, eu não iria por aí. Aliás, fico até, de alguma forma, surpreendido, porque nestas coisas nós também temos que ter alguma moderação. Quer dizer, a intervenção que está a ser feita, fosse qual fosse a intervenção, iria suscitar críticas. Há sempre opiniões diversas e isso não há mal nenhum em haver opiniões diversas. Mas eu, daquilo que vi, e não vi muito, mas passei por lá, não me parece, nem me choca grandemente como parece ter chocado aí um elemento do Bloco de Esquerda que fez um vídeo que colocou no Facebook chamando a atenção para a pintura das paredes exteriores do parque e interiores também, cores vermelhas e azuis, parece um Benfica-Porto, dizia o representante do Bloco de Esquerda. Ora bem, nós temos que ter alguma credibilidade também quando criticamos. Quer dizer, o Parque da Alta Vila, como estava, não estava bem. Podia haver uma concepção diferente e não colocar os muros abaixo, mas o nosso tempo os muros já tinham sido postos abaixo. Já tinham sido postos abaixo, mas uma parte acabou por ser agora também posta abaixo, no sentido de tornar o parque mais agradável, mais frequentável, porque parece, antigamente aquilo era uma espécie de bunker ali fechado, não se podia lá entrar, para além das condições miseráveis em que estavam algumas casas tradicionais, pelo menos duas, que há no parque, e que foram muito bem requalificadas e aproveitadas ainda no tempo do Gil. Eu penso que a maior aberração que está em Alta Vila é do tempo do Gil e é a chamada incubadora cultural, ou aquele edifício que lá foi feito. Mas mesmo esse, agora com este enquadramento, eu não vejo que esteja assim tão mal quanto isso. Portanto, nós às vezes ficamos chocados porque se faz uma intervenção, porque estávamos habituados até em termos visuais àquilo que existia e vemos com alguma resistência a mudança. E, portanto, eu não sou contra o que se está a fazer em Alta Vila. Fiquei preocupado se de facto deitaram árvores abaixo ou se elas já tinham caído com algumas algumas tempestades que aí houve. E, portanto, está agradável o parque. Se os materiais, eu não sou técnico de construção para saber se os materiais que lá foram aplicados respeitam ou não o ambiente. Agora, críticas do género, aquilo parece um parque infantil, aquilo parece enfim, um jogo de cores. Enfim, acho que aquilo não está mal. Perdeu-se, foi uma oportunidade também de aquela rua que sobe desde do Instituto do Vinho e da Vinha, que sobe e que vem dar, portanto, à entrada principal de Alta Vila, que não fosse alargada, mesmo comendo, passa a expressão, alguns metros ao próprio parque e ficasse uma estrada circulável e não uma viela, como lá está ainda nessa zona. E, portanto, até ver, eu não sei, ainda não está concluído, ou não estão concluídas as obras, não vejo que esteja assim tão mal. Até sugeria, aliás, já falámos aqui há dias, ou pelo menos em off, que seria interessante haver uma comunicação entre o parque, através de uma ponte por cima da Estrada Nacional, antiga, que ligasse agora à zona requalificada também do Adro e do Conservatório de Música, porque são duas zonas que estão, enfim, a ser requalificadas e não merecem a minha crítica de princípio. Dr. Gil Nadaes, já aqui tínhamos falado do alcatrão, colocado em vários arruamentos do parque, e agora são as cores aplicadas que deixam a intervenção muito vulnerável à crítica.
Há uma coisa que eu não posso dizer, que eu posso dizer a respeito das cores que lá estão. No inquérito público que foi, na discussão pública que teve o projeto Altavila, não apareceram aquelas cores para serem colocadas em lado nenhum. Portanto, já que falas disso, Gil, só para interromper, de facto, o grande pecado deste Executivo é que não coloca, ou se coloca depois não respeita, as obras, a discussão pública e a apreciação do público, porque ficaria não só mais defendido, como se calhar teria melhores ideias para as requalificações. Portanto, dou a inteira razão aqui ao Gil nessa matéria. Lembremos que a grande intervenção que está a ser feita no parque foi motivada pelo vendaval que colocou abaixo grande parte das árvores. Também quero lembrar aqui ao Paulo que a incubadora surgiu no sítio onde estavam os edifícios velhos e alguns que tinham ardido também. Podemos dizer, não tinham aquela volumetria, pois não, mas também a função... Eu falo do ponto de vista arquitetónico do edifício que lá está. É sempre Visual. É sempre discutível. Dois arquitetos fazem diferentes, eu e tu fazíamos, se fôssemos arquitetos, faríamos com certeza coisas diferentes e gostaríamos de coisas diferentes. Por isso, eu sobre a arquitetura, eu gosto ou desgosto. É preciso dar utilização àquilo, que isso é que não se vê. Tem tido utilização parcial, mas esteve agora, há pouco tempo, o que é que esteve lá? Esteve o conservatório, não é? Portanto, sim, provisoriamente. Provisoriamente. Ainda estará. Ou ainda estará, portanto, que tem tido utilidade. Mas voltamos à Altavila. Não, foi um projeto que teve, eu penso que foram perto de 100 contributos por parte das pessoas, 100, 99 acho que foram, o número exato acho que era 99 contributos por parte das pessoas que encaminhámos para a equipa projetista. Posso dizer que aquelas cores não estavam de certeza. Okay? Isso não fazia parte. Agora, eu não sei o que é que se pretende com aquelas cores, porque é uma intervenção que, embora pontual e sobretudo no interior, altera profundamente o sentido do parque. Geralmente nós temos os parques como lugares calmos, de repouso, de reflexão. Mas aquilo não é as termas, ó Gil. Desculpa. O Parque de Altavila não é umas termas. Calma. Ok? Nós temos os parques como isto. Ao introduzir, e eu não estou a dizer que está bem ou que está mal, okay? Ao introduzir aqueles elementos, nós perdemos estes valores todos. E eu sei que está, por exemplo, na zona do Canavial, há uma zona de água, etc., que também era um incentivo para a reflexão. Aquilo, por estas cores vibrantes, e são cores vibrantes, retiramos este conteúdo todo. Agora, o que é que se pretende com estas cores? Se foi uma ideia do género, olha, agora apetece-me que aquilo fique amarelo, azul, vermelho e não sei quantos, acho que não faz sentido. Não terá sido no sentido de convidar as pessoas a irem? Mas convida. Cores escuras afastam as pessoas, cores alegres... Não, mas não é... atraem-nas. Não temos cores escuras e cores alegres. Estamos a discutir cores. Mas a cor é importante. Temos que discutir coisas estruturais. Mas a cor ali é estrutural. Porque se tiveres uma cor neutra que se perca dentro do que está construído, tu não notas que está lá a construção e estás dentro de um parque. Tu estás a chamar a atenção para as construções que lá estão, ao pôr aquelas cores. Por isso, qual é o objetivo de fazer aquilo? Pois não, isso não foi explicado. Talvez haja uma razão. Se foi, apeteceu-me, ou arranjei aí um fulano que tinha uma cor, um vermelho, um amarelo e agora vou pintar isto assim, acho que é mau. Se houver um princípio... Uma estratégia. Okay? Uma estratégia. Temos como objetivo isto assim. Mas essas coisas... Essas coisas é que não são discutidas e é mau. Pronto. Mas podem não ser discutidas. O Executivo tem capacidade, tem o direito de o fazer. Sim. Deve... É dizer assumir isso. É assumir. Claro. Dizer, nós entendemos que é isto porque o objetivo disto é este. E, portanto, eu, sobre as cores... sem me dar se for sem enquadramento, olha, foi porque apeteceu aí alguém e pintamos, então não concordo. Se existe uma ideia de base, que digam,
que aí poderei Depois discutir. é preciso ver se os pisos respeitam o ambiente. Essa parte eu não Isso está visto que desconheço. não foram pintados de repente de Não amarelo. respeitam Não, questões porque, ambientais. Desculpa, Não, é mau. o Alcatrão foi pintado de amarelo de repente para não se ver. Mas isso Parece o vermelho nas pistas cicláveis. já parece. Que é uma boa cor, aliás. Eu pensei O que o vermelho é a Benfica melhor cor, até ficava contente. O vermelho pá. é a melhor Se cor que sabia- lá está. Se sabia, tinha mandado pintar de verde. Pá. Mas, por isso, ali assim na Alta Vila, aquilo que... Existe alguma coisa... Quem gosta de existe uma pintura base, africana, como eu, gosta daquelas cores. Agora, se aquilo era o sítio para pôr aquelas cores, é que eu já... É isso mesmo. Não me atrevo a discutir aquilo que não sei. Agora, aquilo não me desagrada. À primeira vista, passei lá a fazer o meu Qual é o cross objetivo? na tal viela, passei Qual lá é o- e aquilo não me desagradou. Qual é o objetivo que temos para o parque? O que é que queremos atingir com ele? É isto que se põe. Quando se faz um equipamento, temos de ter um objetivo. Claro. Quando temos um equipamento, quando temos um parque, o que é que pretendemos que as pessoas façam? Que vão para lá, vão andar aos saltos, que se agarrem às cores, que pintem o caneco, ou é um local de mais de reflexão? Eu também ponho aqui em conta- Assisti lá a apresentações de livros naquela casinha de chá e aquilo Certo. é espetacular. Certo, mas aquele parque começou por ser o jardim de uma residência privada. Por isso é que Certo. tinha os muros. Certo? Certo. Por isso é que tinha os muros. E era... Agora foi dada outra... Eu posso dizer que os atuais projetistas queriam colocar os muros de novo no parque. E eu disse-lhes, não. ok? Porque eu não vejo os parques como Em morados. Aveiro Eu gosto- também se retirou o Exatamente. parque do Mas pé do eles, hospital. eles queriam, e aí fui eu próprio que disse, não, desculpa, eu pus os muros abaixo, portanto não vai haver muros aqui. Quero que seja aberto para a população. Mas isso tem uma razão. Claro. Pintaram, porque é que se foi pintado? Até posso, sim senhora, tem um bom projeto, é de aplaudir. Ou então dizer, se foi assim só porque havia lá um restos de tintas daquelas cores e pinta-se aquilo, então não. Então estejamos quietos. É para não é? escoamento de estoques. Exato. Notas finais necessariamente telegráficas, Dr. Paulo Matos. Eu não tenho assim nenhuma nota final de referência, mas uma palavra para o eventual regresso do futebol ao vivo, com o público. Não sei como é que essa questão se vai tratar agora com algum agravamento das condições da pandemia, mas será muito mau para os clubes, será muito mau para o país em geral, porque o futebol, apesar de ser muito massacrado, mercê da atuação dos seus protagonistas, dirigentes e, em geral, comentadores de televisão, etc., que incendeiam as clubites. Apesar disso tudo, o futebol continua a ser um fenómeno social importante, que a maioria das pessoas gosta, e seria muito interessante que, podendo haver outros eventos que se realizam garantindo as regras de segurança da Direção-Geral de Saúde, também se pudessem realizar os jogos de futebol em estádios que permitem, não levam a lotação completa, mas levam metade da lotação. E se o PCP conseguiu organizar a festa do Avante, eu penso que todos os clubes de futebol, sob pena de poderem alguns ir à falência, era hora de começar a autorizar que eles realizassem jogos com público. Portanto, fica aqui esta nota para, enfim, dar força ao futebol e aos agentes do futebol. Dr. Vilmadejo. Pois eu queria felicitar a Câmara por um apoio que foi concedido, que foi noticiado, foi concedido recentemente a uma associação do qual eu, por acaso, sou Presidente da Assembleia Geral, mas que diz respeito a todos nós de Águeda, que são os bombeiros voluntários de Águeda. E os 200 mil euros, até 200 mil euros, portanto, para a conclusão das obras. Todos somos bombeiros. Uma expressão Exato. utilizada por alguém ligado aos bombeiros ontem, eu falava com ele e acho aquilo que eu queria referir, e é mais também uma alteração da prática dos executivos anteriores, é que anteriormente estava definido, ou era definido muito cedo,
qual eram os apoios que eram dados às diferentes instituições. E não era preciso esperar até quase ao final da obra para saber quanto é que iria ser apoiado. Obviamente que isto traz outros dividendos políticos. Ou não era preciso pressionar Não era, exato. Não é? para que fossem Porque, atribuídos os apoios. O entendimento que havia é que, sendo as coisas claras e objetivas, não há aquela necessidade de subserviência, porque quem está a exercer cargos políticos não está ao serviço, deve estar ao serviço do povo, fazer Claro. o melhor que pode e não a tentar conquistar qualquer vantagem e dizer se não fosse a minha intervenção não haveria este apoio. Exatamente. E, portanto, as coisas eram claras e não havia a necessidade de se alongar os processos, que são sempre desgastantes e que não permitem fazer muitas reuniões, etc., para decidir coisas que seriam fáceis de decidir à cabeça, não permitem que sobre tempo para resolver outros problemas e ficamos, portanto, aquém daquilo que é possível de fazer. Passaram 3/4 de hora desde o início desta tribuna, está encerrada a 20ª edição. Regressamos na próxima quinta-feira, dia 1 de outubro, precisamente 3 anos depois das últimas eleições municipais. Aqui, nesta tribuna, o nosso maior desígnio é Águeda. Boa noite e até para a semana.